Bom dia, essa é a SPR TV, na JPR 2024. Eu sou Laura, médica radiologista abdominal, e estou aqui acompanhada. Meu nome é Carolina Rossi, eu sou radiologista do grupo de mama do Hospital Sírio-Libanês. Bom, então nós vamos começar a sessão de trabalhos brasileiros condecorados no RSNA 2023 e a gente vai começar falando sobre trabalhos de radiologia abdominal. Sim, o primeiro trabalho é ressonância magnética do reto, além dos conceitos básicos. O apresentador é o Thiago Lopes, formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina e cursando atualmente residência de radiologia no Hospital Sírio-Libanês. Bem-vindo, Thiago. Obrigado. Boa sorte na sua apresentação. A gente volta a falar depois. Então, bom dia a todos os espectadores da SPR TV. O meu trabalho foi sobre ressonância magnética do reto, foi condecorado no RSNA ano passado. E por que esse tema, ressonância magnética do reto, além do básico? Bom, se a gente pensar que o câncer coloretal é a terceira maior causa de câncer no mundo, já explica a grande importância que esse método de imagem tem. E a ressonância magnética do reto vai ser utilizada com diferentes finalidades. Então, se a gente pensar antes do tratamento, ela vai servir, primeiro, para eu selecionar pacientes com câncer de reto localmente avançado para a terapia neoadjuvante, vai servir para fazer um planejamento cirúrgico e mesmo já nesse estágio inicial, eu identificar se tem algum fator ali que pode levar a um pior prognóstico, como, por exemplo, uma invasão vascular extramural. Depois do tratamento, também ela vai ter seu papel. Primeiro, fazendo um reestadiamento para avaliar como que esse paciente respondeu à terapia neoadjuvante. E, novamente, planejamento cirúrgico e num follow-up. Às vezes, por exemplo, um paciente que fez uma abordagem watch and wait para ver se teve um recrescimento do tumor. Bom, a gente vai começar primeiro com conceitos básicos. Então, anatomia. Limite superior aqui do reto, a gente usa o sigmoid takeoff. Numa visão axial, eu vou usar como referência a flexão anterior do sigmoide. Então, quando começa a ir um pouquinho para cima, já é sigmoide, não é mais reto. E, numa visão sagital, eu uso a flexão horizontal do sigmoide. Então, a que estiver abaixo dela é o reto. E o limite inferior é a junção ano-retal, que numa visão coronal eu vou usar como referência ali a parte superior do anel pubo-retal e na visão sagital eu uso como referência, uma dica prática, eu pegar uma linha, traçar uma linha entre o sacro e o pubis, e o que estiver ali em cima é reto. Bom, falando de parede do reto, a gente vai ter os seguintes componentes. Bom, a gente tem a mucosa. Mucosa vai ser muito difícil de ver ali na ressonância, mas seria uma linha de baixo sinal. Depois, a submucosa, que a gente vê ali com um sinal intermediário. E, externamente, a camada muscular própria. E tudo que estiver além da muscular própria é o mesorreto. Outro conceito básico, esfíncter anal. Então, a gente vai ter as camadas, o esfíncter interno, externo e o levantador do ânus. Para a gente ilustrar aqui na imagem, a gente tem o esfíncter interno em verde, o esfíncter externo em azul, o levantador do ânus em laranja, e aqui o espaço supraelevador e a gordura isquioretal. Avançando um pouquinho, a gente tem que saber esse conceito, que é a fáscia mesorretal. O que é a fáscia mesorretal? Ela é uma linha, uma faixa de tecido conjuntivo que circunda o mesorreto. E é importante frisar aqui que, se ela estiver envolvida, a gente não vai chamar de um tumor T4 ainda, a gente chama de um T3 com fáscia mesorretal comprometida. A gente só vai chamar um tumor de T4 se tiver envolvimento peritoneal. E um marco anatômico importante é a gente pensar aqui na reflexão peritoneal anterior. Por quê? Acima da reflexão peritoneal anterior, a fáscia mesorretal ela vai fazer a cobertura do mesorreto, ela está em verde, essa camadinha em verde, apenas posterior e lateralmente. Abaixo da reflexão peritoneal anterior, eu vou ter uma cobertura do mesorreto circunferencial, completa pela fáscia mesorretal.
E por que ela é importante? Bom, a face mesorretal ela é usada como um marcador anatômico para eu fazer a excisão mesorretal total. Então, eu preciso saber se ela está comprometida ou não por tumor. Então, se eu tiver a distância mínima entre o tumor e a face menor que 1 milímetro, eu vou chamar ela de envolvida. Se tiver uma distância maior que 1 milímetro, eu vou dizer que ela está livre. Então, na ilustração, por exemplo, a gente vê ali a distânciazinha muito pequena, ali apontada pela seta verde, entre o tumor e a fáscia. A invasão peritoneal, por outro lado, que torna o tumor, né, um estadiamento T4, eu vou falar quando eu tenho uma alteração de sinal ou um espessamento peritoneal irregular ou nodular. Aqui um caso bem já mais evidente, né, em vermelho, circundando ali a linha traçando o peritônio, e na imagem B, o espessamento nodular. Sobre o envolvimento linfonodal, a gente vai tentar resumir bastante. Basicamente, o que eu preciso saber? Que para eu dizer se um linfonodo está acometido ou não, eu vou, primeiro, de que cadeia que eu estou falando? Então, e para cada cadeia, se eu estou no estadiamento primário ou se eu estou reestadiando. Então, eu preciso dessas informações, cada uma vai ter seus próprios critérios ali de tamanho ou de morfologia para eu dizer para falar de envolvimento linfonodal. Aqui, por exemplo, a gente tem na primeira imagem alguns linfonodos aumentados ali mesorretais, na segunda, um linfonodo na cadeia obturatória, já uma morfologia mais diferente, mais arredondada e grande, e em terceiro, ilíaco. E um panorama geral do tratamento, dos tumores T1, T2, eu vou para a cirurgia, sendo T3 em diante ou com linfonodo acometido, eu vou pensar numa terapia neoadjuvante primeiro e só depois da cirurgia. E, em alguns centros ali com experiência, se o paciente tiver uma resposta clínica completa, eu posso pensar primeiro em fazer um watch and wait approach, né, aguardar, e só se o tumor tiver um recrescimento do tumor, pensar em cirurgia, que pode ser uma excisão local ou uma excisão mesorretal total. E, claro, vou seguir de tratamento neoadjuvante, de tratamento adjuvante nos tumores T3 em diante. Por que da terapia neoadjuvante? Primeiro, ela consegue aumentar o tempo livre de doença e a sobrevida geral do paciente e aumenta também as taxas de cirurgias que preservam o esfíncter. Então, sempre que possível, vou fazer o tratamento neoadjuvante. Que é um pouquinho, só para diferenciar um pouquinho do conceito de tratamento total neoadjuvante, que é uma abordagem que a gente usa para tumores de reto localmente avançados e que consiste em a gente entregar a quimioterapia sistêmica depois do tratamento neoadjuvante e antes da cirurgia, com a vantagem também de um maior controle da doença. Para o restadiamento, eu tenho que pensar primeiro em 3 situações. Um paciente que teve uma resposta completa, que no caso eu vou ter um sinal apenas de fibrose, um baixo sinal em T2 do tumor, e eu não vou ter restrição à difusão, como nesse primeiro caso. O segundo caso é uma resposta quase completa, em que eu ainda tenho um pouco de sinal de tumor em meio à fibrose, um sinal de tumor que seria um sinal intermediário em T2, e um linfonodos borderlines. E a resposta incompleta é quando eu tenho basicamente tumor ali, sinal intermediário e restrição à difusão. Diferenciando agora 2 termos bastante importantes, recrescimento de recorrência. Quando eu falo em recrescimento, eu estou falando de um paciente que teve uma resposta clínica completa à terapia neoadjuvante e eu resolvi optar pelo watch and wait. E esse tumor volta a crescer. É diferente de recorrência. Recorrência eu falo do paciente que ele foi operado, que fez ali uma excisão mesorretal total e que voltou a ter a doença. Geralmente vai aparecer nos primeiros 3 anos e mais da metade desses pacientes vão ter doença metastática à distância, né? E aqui, basicamente, como que a gente faz a avaliação do recrescimento. O melhor exame na radiologia é sempre o primeiro, né? Eu olho o baseline. Aqui, uma terapia, uma resposta completa, que a gente vê só o baixo sinal da fibrose, seguido do recrescimento ali, em que volta a ter restrição de difusão, sinal intermediário. E a recorrência, lembrar que ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Então, a gente olha aqui o baseline, o paciente teve uma resposta incompleta, fez o monitoramento, fez a cirurgia que resolveu, e depois teve uma recorrência, voltou a aparecer depois da cirurgia. O watch and wait que a gente tanto fala é uma abordagem, uma estratégia da gente não operar, evitando a morbidade cirúrgica, que pode ter uma incontinência fecal, problemas urológicos, disfunção sexual. Não vai ter diferença nesses pacientes que têm resposta completa no tempo livre de doença e
Por isso, essa abordagem watch and wait pode ser feita. A menos que o paciente, por exemplo, ele não tenha, você não garanta que esse paciente consiga ser seguido. Nesse caso, eu não posso fazer essa abordagem watch and wait. E, por último, falando aqui dos tumores de reto baixo, tem algumas particularidades que a gente precisa saber. Primeiro, está muito próximo do complexo esfincteriano, então tem alguns cuidados a mais. E é mais fácil de invadir a face mesorretal. Nesse caso, eu posso usar o Shihab Staging System, em que eu consigo dizer mais ou menos como que esse tumor está afetando o complexo esfincteriano. Se ele está só confinado à parede do reto, se ele está ali chegando perto do esfíncter interno, se ele está no plano interesfincteriano, ou se ele passa esse plano interesfincteriano pegando o esfíncter externo. Bom, acredito que esses é o básico e um pouquinho do começo do avançado da ressonância magnética do reto. Obrigado, viu? Parabéns, Thiago. Ótima apresentação. O trabalho é um trabalho que passou por vários pontos muito didáticos, né, na avaliação da ressonância de reto. A gente sabe que, hoje em dia, a radiologia tem um papel central na decisão terapêutica e é muito, muito importante que os radiologistas estejam familiarizados, né, porque ainda a gente vê relatórios que não respondem às perguntas que precisam ser respondidas para decidir qual é o melhor tratamento para o paciente. E aí eu queria perguntar para vocês se eu achei interessante que vocês falaram sobre a classificação do Shihab e queria perguntar se vocês já têm usado essa classificação. Ou muitas vezes a gente acaba no relatório a gente acaba descrevendo, né, os itens da classificação, mas a gente não dá uma gradação, né? Queria perguntar isso, se vocês já têm usado no serviço de vocês. E também achei interessante sobre a avaliação de resposta, como cada vez mais a gente vê que talvez o TRG, né, a classificação TRG, não seja tão relevante. Às vezes a gente também acaba descrevendo mais, aqui tem um sinal de tumor, mas não sei o quão importa o TRG, né? Não é verdade? Então eu percebo isso na prática e queria saber como que, se vocês discutiram isso e qual a opinião sua e do grupo. Eu acho que o ponto principal, quando a gente está falando de laudos em geral, é a gente passar a informação e ela chegar ao médico ali, o oncologista, e ele saber o que a gente está querendo dizer. Então, nosso serviço, a gente usa um laudo estruturado, abordando todos esses tópicos ali que eu mencionei. E, no caso da classificação de Shihab, apesar de a gente não falar explicitamente da classificação, a gente deixa mencionado, bem detalhado, qual é o acometimento esfincteriano, né? Então, a gente não vai falar da classificação, mas a gente deixa bem descrito. Legal, mas... Porque o médico também ele tem que estar familiarizado e sabe, o importante é a gente ter toda essa estrutura, tudo que a gente colocou, todos esses tópicos mencionados dentro do laudo, que eles vão impactar ali no tratamento que vai ser feito. Legal. Muito legal saber. E talvez, quem sabe, um dia se torne mais importante, talvez, né, a gente classificar, dependendo da demanda dos clínicos e cirurgiões, né, a gente começar a usar a classificação, ou eu acho que na maior parte dos serviços a gente faz dessa forma também, né, a gente acaba dando as informações, mas sem colocar a classificação final. Legal, parabéns, Thiago. Obrigado, viu? Parabéns, Thiago. Voltamos e agora nós vamos ver o outro trabalho premiado, Have You Ever Seen the Rain? Fístula pancreática, da suspeita ao diagnóstico. O apresentador será o Daniel Cardoso, radiologista, residente radiologista do Sírio-Libanês. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Laura, aí, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, poder apresentar sobre esse trabalho. E um assunto importante aí que às vezes acaba passando batido, mas vamos tentar abordar aí de uma forma legal.
Vamos lá, estamos Vamos lá. ansiosos. Boa apresentação. Boa Obrigado. apresentação. Então, vamos falar sobre fístula pancreática, algumas repercussões de imagem, como é que a gente vai identificar essa entidade que muitos entendem como complexa e às vezes acaba passando batido de fato. E começar falando que não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Aqui são alguns objetivos que a gente vai ver primeiro a anatomia e relação do pâncreas com estruturas adjacentes. Vamos entender o que pode causar uma fístula pancreática e os mecanismos. E a gente vai ver também alguns padrões de imagem através de casos clínicos. Então, começando pelo básico, começando pela anatomia, aqui a gente consegue ver o pâncreas circulado em azul e a sua relação com alguns órgãos também intraabdominais. Aqui eu destaquei o pâncreas, a veia esplênica, o ducto pancreático principal, a veia cava inferior e a aorta abdominal. E aqui a gente destacando apenas o pâncreas, lembrando que ele é dividido em segmentos. E um referencial que a gente pode usar para dividir o pâncreas nesses segmentos é a veia mesentérica superior. Então, o que fica à direita, lembrando que eu estou falando à direita do paciente, da veia mesentérica superior, aqui está destacada a junção espleno-mesentérica, é a cabeça. O que fica posterior seria o processo uncinado. O que fica anterior é o colo pancreático. O que fica à esquerda do paciente seria o corpo e a cauda, sendo esses segmentos divididos. Então, e o que pode causar uma fístula pancreática e quais são seus mecanismos? Existem algumas causas de fístula pancreática, como qualquer intervenção do pâncreas, cirurgias, trauma, neoplasia e processos inflamatórios infecciosos, como a pancreatite. Isso vai causar a fístula pancreática, um extravasamento de conteúdo ductal. E o que essas condições têm em comum é simplesmente a inflamação. Então, condições inflamatórias que afetam o parênquima pancreático podem causar uma ruptura do mesmo e acabar resultando em fístula pancreática. Então, é uma complicação que é muito ameaçadora e pode definir a conduta após a sua identificação. E qual a definição de uma fístula pancreática? Qualquer volume de fluido drenado no pós-op 3 ou adiante, que tenha um nível de amilase pelo menos 3 vezes maior do que o valor superior da normalidade. Então, a gente tem que saber essa definição para a gente dizer quando de fato é uma fístula pancreática. Então, pós-op 3 em diante, nível de amilase 3 ou mais o valor da normalidade. Aqui são alguns dados em relação à fístula pancreática, a incidência 10 a 28% após a cirurgia, então a gente vê que a incidência não é baixa. A causa isolada mais importante de aumento da morbimortalidade depois de um procedimento de Whipple e pode levar a infecções, pode levar a sepse e aumentar a hospitalização e, consequentemente, custos. E a gente deve saber identificar esses achados porque o diagnóstico precoce pode melhorar o prognóstico desse paciente. Existem alguns fatores de risco para a fístula pancreática. Esses fatores de risco podem ser divididos em pré-operatórios, perioperatórios e pós-operatórios, alguns sendo relacionados ao paciente, outros à preparação do paciente, relacionados ao procedimento, performance, que inclui volume do centro e volume do cirurgião, alguns relacionados ao manejo desse paciente, como controle da dor, uso de drenos, e relacionados ao pâncreas. Então, a gente já vê que dentro desses fatores de risco, existem alguns em que a gente tem certo controle sobre, mas existem outros que vão ser intrínsecos ao paciente e ao procedimento. Então, a gente pode lembrar dos 6 P's aqui do inglês, usando a inicial de cada um desses grupos de fatores de risco. E falando mais especificamente sobre esses fatores de risco, existem alguns critérios já mais validados que podem predizer esse risco. Primeiro, descrito por Kaleri, ele vai usar 4 variáveis, sendo essas variáveis a primeira, o diagnóstico ou patologia desse paciente. Viu-se que
neoplasias malignas aumentam o risco de fístula pancreática, o tamanho do ducto pancreático principal, seu calibre, algumas referências usando o valor de 5 milímetros, a textura do pâncreas, sendo um pâncreas com mais gordura, um pâncreas mais soft, como tem na literatura, aumentando esse risco, e a estimativa de perda sanguínea em procedimentos cirúrgicos. Foi-se criado outro critério, que foi um critério alternativo, que também fala do calibre do ducto pancreático principal, textura do pâncreas, e dessa vez incluindo também o IMC, geralmente o IMC maior do que 25, como eu deixei descrito aqui. Então, se a gente for dividir alguns critérios para a gente lembrar e para a gente se atentar quando for avaliar esse paciente, seriam esses critérios. Então, a gente vê se, de fato, é uma malignidade, condições benignas têm menos risco, o calibre do ducto pancreático principal menor do que 5 ou menor do que 3 milímetros, um pâncreas mais soft, um pâncreas que tem mais gordura, ou seja, aqueles pacientes com pancreatite crônica que têm um parênquima mais enrijecido, eles têm menos risco de desenvolver uma fístula pancreática, necessidade de transfusão sanguínea e um IMC maior do que 25. Então, nesses casos, você pode ver uma fístula, fique atento. Essas fístulas podem ser divididas em graus. Existem algumas classificações e nessa classificação a gente chama de grau A só um extravasamento bioquímico. Não se pode ainda, por definição, esses que são definidos como grau A, serem chamados de fístulas. E são os mais comuns. E a gente vê que a definição dele é a que a gente viu anteriormente. Um valor de amilase drenado que tenha mais do que 3 vezes o valor do limite da normalidade. Já os graus B e C, a gente vê que são fístulas clinicamente relevantes, tá? Sendo a B quando tem um manejo uma diferença significativa no manejo, quando a fístula implica essa mudança no manejo, tem uma prevalência de 10 a 12% e mortalidade rara. Já o C são fístulas mais graves, são fístulas que, além dessa mudança relevante no manejo, também pode estar associada com sepse, falência orgânica e até ao óbito do paciente. A prevalência é a mais baixa, o índice de mortalidade chega a ser 40%. Então, a gente vê que é um número bastante relevante. Então, apesar do dreno, do material que a gente vê de fato sendo drenado, ser a chave para o diagnóstico, a imagem ajuda bastante. Tá? A presença de uma coleção fluido-hemorrágica adjacente à anastomose é muito indicativa de fístula pancreática, particularmente se estiver relacionada com o ducto pancreático principal ou com a linha de sutura pós-operatória. E sobre síndrome de desconexão ductal, que é uma entidade também relacionada à fístula pancreática, a gente vai entender um pouco. Geralmente se deve a pancreatite, essa pancreatite levando a uma necrose, e essa necrose resultando em uma perda da integridade do ducto pancreático principal. Quando na fístula a gente pensa que essa perda da integridade é bem focal, que está extravasando aquele conteúdo, a síndrome de desconexão ductal é o que o nome já diz, realmente o ducto se desconecta. Então, ele não está mais comunicado com o trato gastrointestinal e vai levar a um extravasamento de fluido pancreático nos tecidos adjacentes. Isso é a síndrome de desconexão ductal, que pode levar à fístula pancreática persistente, porque, como falamos, vai estar uma drenagem recorrente e o tratamento costuma ser cirúrgico. Não existe um consenso em relação a que imagem realizar depois de identificada essa condição, e a gente vai ver aqui 2 casos que vão ilustrar um pouco do que a gente acabou de ver. Em relação a esse primeiro caso, que a gente vê é um paciente que ele tem áreas de necrose e tem essa coleção que a gente está vendo bem aqui, nessa colange, e a gente vê que o ducto pancreático principal, ele se comunica com essa coleção, mas depois a gente não vê mais o ducto pancreático principal. Ou seja, muito provavelmente está desconectado. Não existe mais ducto pancreático principal nesse segmento aqui da coleção. E existem alguns critérios que algumas pessoas utilizam para a gente dizer que de fato é uma síndrome de desconexão ductal, que é uma área de necrose de pelo menos 2 centímetros e o ângulo entre o ducto pancreático principal e essa coleção seja de aproximadamente 90 graus. E já nesse último caso, uma paciente que estava com icterícia persistente, ela fez uma ressonância e descobriu que tinha um tumor periampular, foi operado esse tumor periampular e a paciente evoluiu com
áreas de necrose com essa coleção aqui que a gente vê, coleção até com algumas bolhas gasosas, e área de descontinuidade do ducto pancreático principal. Então, como a gente viu, uma coleção próxima ao ducto pancreático principal, próximo a uma provável área de anastomose dessa paciente, é muito sugestivo de fístula pancreática, que era esse caso. Algumas mensagens para a gente finalizar. Então, a gente tem que entender a causa, identificar os fatores de risco modificáveis para a gente conseguir diminuir a chance desse paciente evoluir com a fístula pancreática. A imagem pré-operatória é muito importante. Como a gente viu, existem fatores como a textura do parênquima e o tamanho do ducto pancreático principal que podem, de fato, influenciar no prognóstico desse paciente. Então, a gente precisa entender o que causa, e algumas tecnologias mais novas podem ajudar a gente a ter números em relação ao risco desse paciente evoluir com fístula pancreática. Essas foram algumas das referências e muito obrigado. Parabéns, Daniel. Excelente Obrigado. apresentação, excelente Obrigado. trabalho. Eu achei muito interessante que vocês abordaram não só a parte radiológica, mas a parte clínica, né? Como o radiologista é importante para a tomada de decisão diante de um paciente que foi submetido a uma GDP ou alguma outra pancreatectomia e está evoluindo com complicação, né? Então, eu achei muito interessante a gente tentar entender qual é o nosso papel, como o relatório pode ajudar, né? Então, muitas vezes, medir, talvez, o volume das coleções, reportar se as coleções têm proximidade com quais estruturas, porque muitas vezes as drenagens podem ser endoscópicas e não percutâneas, né? Então, eu acho que isso impacta bastante. E eu acho que foi muito interessante também a gente tentar pensar nos fatores pré-operatórios, que a gente também pode dar de informação, né? Então, sobre a textura do parênquima, sobre muitas vezes se o paciente já teve alguma cirurgia abdominal e a gente está vendo ali que vai ser uma cirurgia difícil, né? E talvez isso predisponha a desenvolver fístulas pancreáticas, né? Então, eu achei isso muito interessante. Os dois casos que vocês mostraram são muito didáticos e bonitos, né? E eu acho que é muito importante a gente tentar fazer esse diagnóstico de desconexão ductal, porque às vezes é um diagnóstico difícil e o paciente vai evoluir com muitas complicações em vários momentos, né? Então, desde o pós-operatório imediato até pós-operatório tardio, né? E aí eu queria te perguntar sobre isso, como que fazendo o trabalho e vendo isso de perto, esses casos de perto, o que você acha sobre esse diagnóstico da desconexão ductal e qual que é a sua visão hoje sobre isso, depois de fazer o trabalho? Então, eu acho que esse é um diagnóstico que algumas pessoas não conhecem, então, às vezes, acaba passando batido, de fato, e que existem alguns critérios que a gente pode levar em consideração, mas que, como eu tinha um professor que falava, que critério não é camisa de força, então, a gente não precisa estar amarrado a esses critérios, mas eu acho que é importante a gente conhecer, como a questão da área de necrose de pelo menos 2 centímetros, como um ângulo aproximado de 90 graus entre a coleção e o ducto. Eu acho que a gente precisa se atentar a esses fatores, além dos pré-operatórios, como você comentou, em relação à textura do parênquima, em relação ao calibre do ducto. Eu acho que são informações que a gente oferecendo para a equipe antes de um manejo, a pessoa pode ter um cuidado a mais na hora de conduzir esse paciente e acabar evitando uma complicação. Sim, concordo. É muito interessante isso, porque na prática, às vezes, a gente vê pacientes que têm pancreatopatia crônica, eles desenvolvem menos fístulas, né? Porque acho que o pâncreas remanescente não está tão legal a função, né? Sim. Então, acho que essa noção, se o radiologista abdominal tiver, é muito interessante, porque essa é uma informação pré-operatória que a gente consegue dar, né? Muito precisamente. Sim. Mas é isso. Parabéns, Daniel. Muito obrigado. Parabéns, Daniel. Obrigado.
estamos de volta, pessoal. Agora nós vamos ver a apresentação de trabalhos condecorados de radiologia mamária. Então, primeiro a gente traz o trabalho Pseudoprogressão, um novo desafio para o radiologista mamário. A apresentadora vai ser a doutora Aline Dias Guimarães. Bem-vinda, Aline. Obrigada. Ela é médica radiologista na Clínica Lâmina e na DASA, em Florianópolis. É gerente médica da DASA Educa, diretora médica em radiologia e diagnóstico de imagem da Regional Sul da DASA. Obrigada. De nada, bem-vinda. Bem-vinda. Vamos Obrigada. lá. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui hoje apresentando esse trabalho e mencionar que esse trabalho foi feito em grupo, né, com uma equipe maravilhosa. Foi feito em conjunto com a doutora Ive de Paula, do Instituto Horizonte, em BH, a doutora Letícia, oncologista também no Instituto Horizonte, doutora Linei Urban, da Clínica DAP, em Curitiba, e doutora Almir Bittencourt. E foi assim primordial a participação de todos eles para que esse trabalho tivesse o sucesso que teve. Então, como introdução, né, todos sabem que o câncer de mama é o tipo mais comum de câncer, afetando mulheres no mundo todo, e os subtipos moleculares dependem da expressão de receptor de estrogênio, de progesterona e de HER2, que, quando baixos, a gente fica diante de um carcinoma triplo negativo. Os triplo negativos, eles contam por 10 a 15% de todos os tumores de mama, é o tipo agressivo mais comum, e a taxa de sobrevida em 5 anos é de 77%, mais baixa que os outros subtipos, né, que chegam ali até 93% de sobrevida em 5 anos. As taxas de recorrência precoces são de 10 a 15% por ano, após os primeiros anos da cirurgia inicial, que é muito maior do que as taxas de sobrevida, de recorrência nos outros subtipos, que ficam ali em torno de 3 a 5%. E os tratamentos para esse tipo de tumor, ele acabou sendo limitado à quimioterapia citotóxica por muito tempo. A imunoterapia, ela surge como uma nova perspectiva de tratamento para esse tipo de tumor e baseado em estudos que mostraram a evidência de significativa infiltração de linfócitos num subgrupo de pacientes com carcinoma triplo negativo. Então, os triplo negativos parecem ter uma alta expressão de PDL1 e uma forte infiltração por células imunes no leito tumoral. E os elevados scores de TIL se correlacionam com o aumento da resposta patológica completa à quimioterapia neoadjuvante. Então, aqui um desenho esquemático simplificado para tentar mostrar como que se dá a base da imunoterapia. Nesse desenho esquemático, eu mostro a célula cancerígena em rosa e os linfócitos T em vermelho. Então, normalmente, os linfócitos T, eles reconhecem, né, identificam a célula cancerígena e combatem as células tumorais. Em alguns casos, a gente tem alguns tumores, eles formam um escudo de moléculas de PDL1 e os receptores PD1 dos linfócitos se ligam a essas moléculas e fazem com que o linfócito perca a sua habilidade de atacar as células cancerígenas de forma que o tumor se dissemine. Então, como que funciona a imunoterapia? Então, as drogas, elas agem bloqueando essa ligação fatal, né, entre PD1 e PDL1. E dessa forma, com a imunoterapia, os linfócitos T eles recuperam o seu poder de defesa, reconhecem o tumor e reduzem ele. Então, a imunoterapia, claro que ela não é isenta de efeitos colaterais, ela hiperativa o sistema imunológico e causa uma variedade de toxicidade, que são chamados de eventos adversos imunomediados, que são sintomas tipo gripe, fadiga, dor no corpo, pneumonite, colite, hepatite e a pseudoprogressão, que é o que a gente vai falar aqui. Então, por definição, a pseudoprogressão é um aumento do tamanho do tumor primário ou a aparência de uma nova lesão seguida pela regressão tumoral. A incidência ali fica em torno de 10 a 20%. Eu acredito que essa incidência esteja sendo extrapolada de outros tipos de tumores, porque na mama eu acredito que seja menor do que isso, é muito, muito raro. E ela é diagnosticada usando dados de imagem retrospectivos.
Então, quais são os padrões de respostas à imunoterapia que a gente pode ter? Né? Ainda usando aquele desenho esquemático com a célula cancerígena em rosa, os linfócitos T em vermelho e os macrófagos em azul. Então, a gente pode ter uma resposta, né? Então, observem que a gente tem uma redução das células cancerígenas e uma redução da lesão como um todo. A gente pode ter uma progressão da doença, quando a gente tem um aumento das células cancerígenas. E, por fim, a pseudoprogressão, que a gente observa que, na verdade, as células cancerígenas diminuíram, mas a gente tem um aumento dessa infiltração de linfócitos que, olhando na imagem, dá a impressão de se tratar de uma lesão. Então, vou mostrar aqui muito rapidamente, por conta do tempo, alguns casos de resposta. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um corte sagital e um corte axial, mostrando uma lesão na mama esquerda e o antes e depois, né, da imunoterapia, a gente observa uma resposta concêntrica. Né? Então, o tumor ele diminui de uma forma concêntrica. Aqui outro caso de resposta concêntrica, vou passar um pouco mais rápido. E a resposta ela também pode ser fragmentada. Né? Então, a gente vê na primeira imagem ali uma lesão. Aqui. Né? Essa lesão na mama esquerda. E depois do tratamento, a gente observa que houve uma redução do tumor, mas observem que tem os foquinhos adicionais, que é a tal da resposta fragmentada, que é um desafio para o radiologista mamário. E casos de progressão. Tá? Essa paciente com carcinoma triplo negativo fez o primeiro exame ali em junho, e a gente tem várias sequências, né, demonstrando aqui a lesão na mama direita. Observem aqui que ela tinha, vou enfatizar aqui o MIP, que é o que a gente vai usar para mostrar a progressão dessa doença. Né? A curva do tipo 3. Depois, ela fez um exame em julho, porque ela notou um aumento da lesão palpável, e a gente tem o nódulo... Desculpa, deixa eu voltar. O nódulo ali não mudou muito, o nódulo principal, mas acabou surgindo uma área de realce perinodular. Foi feito um ultrassom, né, porque nesse momento se aventou, será que a gente está diante de uma pseudoprogressão? E a gente via realmente essa lesão nodular e uma área de realce ali, quer dizer, correspondendo à área de realce não nodular, uma lesão não nodular adjacente à lesão principal aqui nessa área. Em outubro, novo ultrassom foi feito devido a esse aumento da lesão. Né, o que se observou foi que a lesão índex ela acabou reduzindo de tamanho, mas a lesão aquela lesão não nodular ela aumentou de tamanho. E aí o terceiro exame, né, foi feito devido a esse aumento que foi sendo observado, e a gente vê muito evidente, né, aqui no MIP, no sagital, essa área aqui de realce não nodular adjacente àquela área onde era o nódulo principal. Então, aqui a gente consegue observar a evolução. Né? Então, tinha aqui o nódulo e a área de realce não nodular que foi aumentando ao redor desse nódulo. Era uma progressão verdadeira e a paciente foi submetida a mastectomia. Esse outro caso, uma paciente também com triplo negativo, na mamografia praticamente não se via lesão, mas no ultrassom a gente vê uma lesão na região retroareolar da mama direita, né, um nódulo com margens microlobuladas, hipoecóico, bem definido. E aqui foi feita a ressonância, a gente observa a lesão, vou passar um pouco rápido devido ao tempo. O segundo exame feito em novembro mostrou um aumento desse volume tumoral, e o terceiro exame feito em janeiro mostrou uma redução importante do volume tumoral, quase que se tornando indetectável, e a gente fica aqui diante de uma pseudoprogressão. Então, qual que é o desafio atual? É como que o radiologista diferencia pseudoprogressão de progressão verdadeira e impede que o tratamento seja interrompido. Então, tem algumas perspectivas futuras, infelizmente eu não consigo responder essa pergunta ainda, né? Não conseguimos, mas tem algumas perspectivas. Primeiro, é o uso de biomarcadores. Né? Então, o DNA circulante é um tipo de DNA detectável que se origina de células tumorais que sofreram apoptose e necrose. Então, alguns estudos revelaram que esse DNA circulante poderia ser um método não invasivo aplicável para monitorar e avaliar muitos tipos de carcinomas iniciais. Existe uma potencial associação entre pseudoprogressão e redução dos níveis de DNA circulante. Outra possibilidade seria o uso de imagens, aqui nos interessa muito, né? E esse artigo ele traz a possibilidade de usar o Doppler para avaliar esse caso de pseudoprogressão, porque quando tumores alargam com redução do volume sanguíneo, do fluxo sanguíneo dentro dele, esse alargamento poderia indicar pseudoprogressão. Eu acredito mais nos parâmetros de ressonância, como difusão e perfusão, né, como outras ferramentas potenciais nesse campo, mas a gente ainda precisa de investigação adicional.
E a biópsia, né, a histopatologia nos casos de pseudoprogressão mostra infiltração de várias formas de células imunes, muito mais do que células tumorais, mas é necessário ainda excluir infecção ou outras situações que possam aumentar o número de células imunes. Então, considerando que biópsias de mama são relativamente fáceis de serem feitas, essa ferramenta pode ser uma maneira simples de distinguir progressão verdadeira de pseudoprogressão. Então, como conclusão, os casos de pseudoprogressão durante imunoterapia são raros, a literatura neste campo é muito escassa. É crucial que o radiologista avente a possibilidade de pseudoprogressão nos casos de aumento de tumor durante a imunoterapia. Não existe ainda nenhum protocolo de imagem claro para distinguir pseudoprogressão de progressão verdadeira. E, atualmente, a confirmação da pseudoprogressão ainda é conduzida principalmente através de análise de imagem retrospectiva. A biópsia parece ser uma ferramenta efetiva para deduzir pseudoprogressão antes dessa análise de imagem retrospectiva, mas a gente ainda precisa de estudos adicionais, né, que eles precisam ser desenvolvidos para que a gente consiga um método não invasivo para diferenciar pseudoprogressão de progressão verdadeira. Muito obrigada. Aline, parabéns. Parabéns pela apresentação, pela premiação, né, e todos os envolvidos. Realmente é um caso muito interessante e é um desafio, né, para nós radiologistas de mama. E eu queria fazer uma pergunta, seria, nesse caso da pseudoprogressão, foi realizada a biópsia, né, para confirmar ou foi realmente na análise retrospectiva? Porque no caso da progressão verdadeira, a gente tem, né, a análise da biópsia. Sim, sim. Nesse caso não foi feito, né? Foi feita uma discussão multidisciplinar. Esse caso é da doutora Ive, de BH. É muito raro a gente ver, né? Sim. Essa ideia da pseudoprogressão. Eu queria fazer um trabalho, mas não tinha caso, até que ela tinha esse caso. E aí ela comenta que ela imaginou que pudesse ser, discutiu com o oncologista, aquela discussão em tumor board, eles fizeram alguns manejos ali no tratamento, alguns ajustes, e continuaram. E aí foi uma análise retrospectiva mesmo. Sim. Felizmente era só uma pseudoprogressão. Mas a gente imagina que no nosso dia a dia deve ter muita paciente que interrompe o tratamento ou que vai para a cirurgia. Sim. E que daí a gente se surpreende, né? Que é o que a gente vê, né? Numa progressão, né, na quimioterapia neoadjuvante que a gente está acostumada, numa progressão eles geralmente costumam interromper, né? Então, assim, pensando no cenário da imunoterapia, eu sei que a literatura ainda é escassa, mas não tem nenhuma recomendação, né? Tipo, faça a biópsia ou faça um controle 2 meses, 1 mês após essa última ressonância que mostrou uma progressão. Não tem esses dados, Infelizmente, né? ainda não. É o que a gente está ansioso para ver, né? Esse é o tipo de situação que às vezes surge em tumor board. Nós, como radiologistas, vamos atrás de tentar estudar, Sim. definir, mas não tem nada que nos embase ainda. A gente precisa ir muito, assim, olhar cada caso, discutir muito, né, para poder chegar numa maneira de conduzir, mas não temos protocolos ainda. Acho que seria mais no cenário justamente do trabalho, né? Assim, de provocar com um triplo negativo, fazendo uma imunoterapia, né? E talvez fazer realmente um controle precoce, né? Após aquela imagem de ressonância que a gente vê realmente esse aumento. Exato. E também outra coisa interessante, no caso realmente da progressão verdadeira, é interessante que as duas lesões, tanto a lesão nodular quanto a não nodular, elas eram triplo negativo. Sim. Só que uma teve redução e uma progressão, né? O que você acha que isso se deve? Sim. A gente sabe que os tumores, eles têm uma heterogeneidade, né? Então, acaba que, realmente, às vezes a gente observa, é raro, né? Triplo negativo costuma responder muito bem, né? Mas acaba que, muitas vezes, a gente pode observar isso por conta da heterogeneidade tumoral mesmo. Sim. E daí, realmente, coube muito, né, a biópsia, Sim. para mostrar realmente que era uma progressão verdadeira. E é assim, é importante salientar que nesse inteirinho a gente fica naquela ansiedade, todo mundo fica, né? O oncologista, o radiologista, a paciente, para ou não para, o que a gente vai fazer? Infelizmente ainda é assim, mas eu acho que é necessário que a gente discuta, que a gente entenda que isso existe, para que a gente evolua nesse campo, né? Excelente trabalho. Obrigada.
Bom, então voltamos agora com o Dr. Vitor Zanetta. Bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. O Dr. Vitor, ele vai apresentar um trabalho premiado também no RSNA de 2023, De Volta para o Tumor, navegando a recorrência do câncer de mama como um especialista. O Dr. Vitor Zanetta é radiologista e especialista de mama formado pelo HCFM USP, coordena o grupo de estudos da mama na SPR, o GEMA, e é médico do corpo clínico do DASA e Fleury. Obrigado, Vamos obrigado. lá, estamos Parabéns. ansiosas. Muito obrigado. Vamos ver a apresentação do vídeo. Eu agradeço em nome de todos os demais autores desse trabalho o convite para apresentar um projeto nosso de reunir uma revisão multimodalidade dos aspectos da recidiva do câncer de mama. Nessa apresentação vou procurar resumir os pontos principais desse nosso trabalho, mas eu convido a todos a posteriormente se aprofundarem no conteúdo disponível. Apenas para dimensionar o tamanho do problema, a gente sabe que as recidivas ocorrem em cerca de 20% das pacientes nos primeiros 10 anos pós-tratamento. Quanto ao perfil temporal, os tumores triplo-negativos, em geral, recorrem nos primeiros 5 anos pós-tratamento, enquanto os demais subtipos exibem um padrão mais contínuo e prolongado de recorrência, com a maior parte dos casos ocorrendo com mais de 5 anos pós-tratamento. E o papel do radiologista, os dois principais papéis do radiologista, são identificar precocemente qualquer recidiva ou novo tumor nessas pacientes. Para tanto, o radiologista precisa conhecer os achados de imagem esperados após o tratamento, pois tanto a radioterapia quanto a cirurgia em si podem provocar uma série de aspectos de imagem que mimetizam malignidade. Conhecer a fundo o aspecto de seromas, hematomas, acentuação do trabeculado mamário, distorção arquitetural, realces no leito cirúrgico é então imprescindível. Mas não só conhecer o aspecto de imagem, como também o padrão evolutivo ao longo do tempo, são as duas peças fundamentais para a gente chegar no diagnóstico correto, se é uma evolução esperada ou se eventualmente é uma recidiva. Aqui nesses dois gráficos, a gente sintetizou as principais alterações pós-tratamento ao longo do tempo, na mamografia e na ressonância. Notem que nos primeiros 6 a 12 meses pós-tratamento, essas alterações atingem um pico e, nos meses subsequentes, reduzem até um ponto de estabilidade, que normalmente ocorre entre 2 a 3 anos após o tratamento. Dessa forma, qualquer divergência do aspecto esperado deve suscitar uma investigação. Ilustrando agora o aspecto de imagem do que eu comentei anteriormente, aqui nós temos, por exemplo, um nódulo no leito cirúrgico que pode causar uma preocupação, porém, o ultrassom e a ressonância demonstram que claramente isso é uma coleção pós-cirúrgica, um seroma. Normalmente esses seromas eles reduzem integralmente ou substancialmente, ficando com pequenas coleções crônicas. A acentuação do trabeculado mamário e espessamento cutâneo são alterações relacionadas ao edema. Normalmente, em pacientes que foram submetidas à radioterapia, esses achados são bem evidentes. E eles também apresentam um aspecto de redução. Aqui, separados por 2 anos, notem como os achados ficaram menos evidentes, aqui na ressonância também. A esteatonecrose é um padrão de resposta ao trauma na mama. Ocorre muito nesses casos pós-cirúrgicos e ela tem um espectro variado de imagens, desde imagens mais sólidas, císticas, irregulares, com ou sem calcificações. A esteatonecrose em si mereceria uma aula inteira. E a gente sabe que, eventualmente, a esteatonecrose pode cursar com imagens que causam suspeita.
Nesse caso, conhecer algumas dicas ajudam a gente a diferenciar esses casos. Por exemplo, a identificação de gordura no interior dessas lesões, como radiolucências na mamografia ou o isossinal no interior da lesão e a gordura do restante da mama, nas sequências de ressonância, são fatores que dão pista. Ou um aspecto crônico característico, que são as calcificações distróficas. Sabendo de tudo isso, o radiologista consegue chegar nessa diferenciação na maior parte dos casos. Distorção arquitetural no leito da cirurgia pode provocar muitas dúvidas. Essas imagens espiculadas, que lembram espículas retráteis, são assustadoras. Porém, algumas coisas ajudam a fazer a diferenciação, como a atenuação nas diferentes incidências, a presença de gordura no interior central e aqui a atenuação ao longo do tempo. Então, notem imagens sequenciais dessa paciente com 7 meses, 12 meses, 24 meses, mostrando esse aspecto evolutivo, corroborando a hipótese de uma evolução natural. Realces no leito cirúrgico, a gente pode evidenciar também como um aspecto normal, são normalmente realces focais ou realces parietais na região de esteatonecrose. Eles também vão atenuar ao longo do tempo, então essa paciente aqui separada temporalmente, vejam como se tornou menos evidente. Caso esse realce tivesse se tornado mais evidente, seria um achado suspeito, ou também outros padrões de realce, por exemplo, um realce, um nódulo nessa região também provocaria suspeita. Calcificações também são uma manifestação de recidiva. Normalmente elas vão se apresentar com morfologia e distribuição suspeitas, porém muitas calcificações benignas ocorrem, como calcificações anelares, distróficas e em sutura. Eventualmente, calcificações incipientes, muito iniciais, vão provocar dúvida. A gente não sabe se essas calcificações vão evoluir para o lado benigno ou para o lado mais suspeito. Nesse caso, a tomossíntese auxiliou a identificar o conteúdo gorduroso de uma esteatonecrose e, neste outro caso, algumas calcificações pontiformes agrupadas, a gente aguardou a evolução, elas se tornaram mais grosseiras e, portanto, benignas. Alguns exemplos de casos em que a gente identificou recidiva, nesse caso, um realce focal no leito cirúrgico, controle, ele se tornou um pouco mais nodular, um pouco maior, foi feito um second look, era uma recidiva, mostrando como mesmo achados sutis devem ser valorizados. Nesse outro caso, um nódulo no leito cirúrgico, um nódulo obscurecido, não é um achado esperado, era um nódulo sólido à ultrassonografia, captante no PET, outra recidiva. Já as mastectomias, agora a gente foi para o outro espectro do tratamento, tratamentos mais extensos, normalmente vão envolver diferentes técnicas de reconstrução mamária, que podem combinar diferentes retalhos com ou sem o uso de prótese de silicone. É fundamental que o radiologista conheça as técnicas utilizadas de reconstrução, pois isso ajuda a entender o aspecto de imagem e fazer a interpretação correta do caso. Então, nessa apresentação, a gente auxilia a entender esses diferentes aspectos. Aqui, por exemplo, um músculo grande dorsal, junto com prótese. Isso não é tecido mamário, isso é retalho cutâneo. Novamente, um TRAN, que é uma reconstrução com músculo reto abdominal, também não é tecido mamário, é retalho. E aqui, aplicando esses conceitos na prática, a gente sabe que este tecido assinalado em verde é um retalho, enquanto o leito mamário nativo aqui está assinalado em vermelho. E, a partir dessa identificação, a gente deve procurar recidivas principalmente na transição entre esses dois tecidos. Isso ajuda, então, a gente a refinar o nosso exame. Esse pôster tem muito conteúdo adicional, como eu mencionei. Eu agradeço a oportunidade e convido novamente todos a posteriormente se aprofundarem no conteúdo disponível. Muito obrigado.
Parabéns, Vitor, pela excelente apresentação, pela premiação e a todos os envolvidos. Esse é um tema, assim, né, do nosso dia a dia, de extrema relevância e importância, principalmente porque as pacientes têm uma preferência hoje pelas cirurgias conservadoras, né? Então, assim, realmente é o nosso dia a dia. E os achados, assim, isso é de suma importância para o radiologista, né? Ter esse conhecimento de quais são as alterações esperadas, né? O que é esperado de uma estetonecrose, né? Apesar das suas, né, dificuldades, e também os achados de ressonância, né? O que a gente pode esperar, os realces, quanto tempo, né? Então, assim, dentro de tudo isso, a estetonecrose, acho que é um grande desafio para a gente, né? Na ressonância, pelas suas diversas formas de apresentação. E também em relação à fibrose. Então, assim, uma das perguntas era em relação ao tempo, né, inclusive do slide da estetonecrose, que tem todas aquelas fases, né, dela. Tem a fase aguda, a fase crônica. A gente tem um tempo que, não sei, né, que eles conseguem falar assim, quantos anos seria uma fase mais aguda, para a gente tentar ter uma noção. Porque alguns casos, assim, nos surpreendem às vezes, né? Às vezes, vem um realce novo, sem componente de gordura, e se você é um BIRADS 4, não tem como você fugir, você biopsia e vem uma estetonecrose. Diferente daqueles casos clássicos, né, que a gente vê uma área de gordura com realce parietal, onde a gente tem uma zona de conforto para dar um BIRADS 2. Os trabalhos especificaram em relação ao tempo, para a gente ter uma noção desse controle desses pacientes? Não, essa é uma excelente pergunta. A estetonecrose é o nosso calcanhar de Aquiles. Sim. Né? A gente sabe que a estetonecrose, à medida que há o trauma da cirurgia, você tem uma liquefação da gordura, um processo inflamatório, posteriormente fibrose e calcificação. Então, nesse sentido, a gente classifica esses achados de liquefação de gordura e esse processo inflamatório como achados mais agudos, enquanto fibrose, retração e calcificação seriam achados mais crônicos, fibrocicatriciais. Mas a gente não tem essa diferenciação. Inclusive, é algo que a gente percebe na prática clínica, que alguns casos, anos depois, reagudizam. Sim. E, eventualmente, realces que a gente encontre evoluindo no leito cirúrgico, a gente biopsia e é só estetonecrose. Inclusive, nesse próprio trabalho, tem um exemplo de um caso que foi um realce tardio, no controle, e era uma estetonecrose, não era uma recidiva. Quer dizer, então, e a gente também tem outros casos de estetonecrose que realçam por anos a fio. Então, não existe um corte, isso eu acredito que seja multifatorial, não dá para a gente falar a partir de 1 ano é um caso crônico, antes disso é um caso agudo. Né? Em geral, nos primeiros meses, a gente vai ter mais achados agudos e, ao longo de anos, a gente vai ter mais achados crônicos. Sim. Também, uma pergunta que eu não sei se, né, durante a formação do trabalho você chegou a ler alguma coisa sobre isso. Por exemplo, tem casos de estetonecrose que você vê, ela está lá, né, com aspecto estável, e, de repente, anos depois, ela muda. Às vezes, pode ter alguma coisa sistêmica, alguma doença sistêmica do paciente que pode ter uma reagudização. Leu Olha, alguma coisa sobre isso? Eu realmente não procurei nada nesse respeito, mas a gente sabe que acontece. Né? Eu não sei se etiologia, algum trauma que não tenha sido percebido. Sim. É até um tema interessante para a gente estudar. E em relação ao controle dessas pacientes, né? Assim, não temos assim guidelines específicos recomendando a ressonância, né? Exceto para os pacientes de alto risco, né, o que a gente já sabe. Mas eu vi que no trabalho de vocês colocaram que, principalmente, controle com ressonância dessas pacientes seriam para os pacientes com mamas densas e pacientes com idade inferior a 50 anos de idade, né? Exato. Que se beneficiariam, né? Porque a gente fica muito mais tranquilo, né, quando a gente vê as ressonâncias, acompanha essas pacientes com ressonância. Nesses casos específicos, tem uma recomendação da ressonância controle anual ou não tem especificado? É mais de acordo com cada instituição? Pois é, isso é um tema de debate. Né? As sociedades, em geral, elas vêm cada vez mais recomendando que a ressonância seja utilizada no rastreamento e no controle de alguns grupos de paciente. Por exemplo, no trabalho a gente cita essas recomendações, são a partir do consenso do Colégio Brasileiro, junto com a Sociedade Brasileira de Mastologia e a FEBRASGO, que nessas pacientes com antecedente pessoal, você tem recomendação de ressonância para pacientes com menos de 50 anos ou mamas densas.
E essa é uma tendência geral de outras entidades também, de outras sociedades, de cada vez mais recomendar a ressonância. A gente sabe que é muito difícil identificar a recidiva em pacientes comuns, com mamas lipossubstituídas, eventualmente só pelas alterações pós-cirúrgicas. Então, especialmente nesses dois grupos, é importante, sim, a gente fazer a ressonância, e nesse caso, anual. Tá? Seria anual. Perfeito, tá ótimo. Muito obrigada, parabéns Obrigado. Novamente Muito pelo obrigado. excelente trabalho. Parabéns, Vitor, e parabéns a todos os autores dos trabalhos abdominais e mamários premiados no RSNA de 2023. Obrigada por vocês terem ficado com a gente até agora. Obrigada.